E aí, rapaziada, beleza? Acabou agora há pouco na Arena Barueri. Palmeiras 4, Capivariano 0. 21.531 pagantes, 783.161 mil de renda. Foi o público e a renda pagante do jogo de hoje, né? Palmeiras, como todos esperavam, passou sem muitos sustos, né? Sobre a equipe do Capivariano. Então, o Palmeiras classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. E espera agora o adversário, que vai ser definido somente amanhã após as partidas de Santos e Novo Horizontino, Corinthians e Portuguesa, né? Hoje à tarde também teve São Paulo e Bragantino. O São Paulo ganhou de 2-1 e se classificou também. O Palmeiras ele já começou para cima da equipe do Capivariano, né? O Vitor Roque. Uma jogada pelo lado direito que o Flaco Lopes ele cruza, sobra pro Vitor Roque, sempre bem colocado. Ele corta para dentro e bate na diagonal, fazendo gol, né? No segundo gol também uma jogada que começa de uma bola invertida até chegar de pé em pé depois. O Maurício ele acaba dando um passe horroroso pro Piquerez, mas ele ainda consegue, o Piquerez consegue dar uma puxada para trás, a bola sobra pro Vitor Roque dentro da área fazer o segundo gol. Então praticamente no primeiro tempo o Palmeiras já tinha liquidado a fatura, né? Porque apesar da equipe do Capivariano dar alguns sustos no Palmeiras, em algumas saídas de bola errada que o Palmeiras fez, né? Esse inclusive é um ponto que o Palmeiras precisa melhorar rapidamente. O Palmeiras tem falhado e entregado muito a bola para as equipes adversárias na saída de bola, né? O Palmeiras ele erra constantemente ali alguns passes numa zona muito perigosa que não pode errar. Contra equipes limitadas como é a equipe do Capivariano, você ainda vai conseguir se livrar, mas quando você pegar algumas equipes que tem mais qualidade ali, pode ser que um erro desse seja fatal, né? Então o Palmeiras ele conseguiu aí no final do primeiro tempo aí fazer o 2-0 e aí já voltou pro segundo tempo com mais tranquilidade, né? Na segunda etapa o Palmeiras acabou corrigindo um pouco, então não falhou tanto aí na saída de bola como falou no primeiro tempo. E aí foi cozinhando o jogo no banho-maria ali até aos 46 do segundo tempo. O Arias que estreou muito bem, né? Você vê que o Arias é um jogador realmente diferenciado, né? Esse cara vai agregar muito a equipe do Palmeiras no decorrer desse ano. Ele é um jogador que ele tem muita percepção de espaço, né? Você pode ver que na jogada do terceiro gol, que ele mesmo sofre o pênalti, o Felipe Anderson, ele pega a bola pela esquerda ali e ele já ataca o espaço para poder dar uma linha de passe para o Felipe, né? E você pode perceber, na hora que o Arias vai receber a bola, ele dá uma olhadinha para pro lado assim, ele vê que o zagueiro tá vindo babando, ele dá uma acelerada na passada e dá um corte seco para dentro. E é nessa que o zagueiro vem e dá o rapa nele, né? O cara que é um cara que tem uma visão de jogo extraordinária, né, cara? Eu acho que esses 25 milhões de euros que o Palmeiras pagou, Deus queira que tende a ser muito bem pagos, viu? Esse cara é craque de bola, o Arias é craque de bola. A gente sabe que hoje ele não foi titular, provavelmente ainda nos próximos jogos ele não será, mas uma coisa é fato, meu amigo, alguém vai sair do time para esse cara jogar. Eu, na minha opinião, tiraria o Maurício, que apesar do Maurício ser um bom jogador, ser um jogador para compor elenco, ele sempre tá fazendo os seus golzinhos, dando as suas assistências. O Maurício, ele não pode ser titular no lugar do Arias. E eu não tiraria o Alan, né? Primeiro que o Alan é um jogador da base, que tem tudo para ser vendido no meio do ano por uma fortuna. Então se você pega um cara desse e põe no banco agora, você está desvalorizando um ativo que é seu, que você quer vender no meio do ano, né? Ou pelo menos tem tudo para estar mais valorizado. Se você põe um moleque desse no banco, com certeza, se ele não estiver jogando, as propostas que vão chegar para ele vão ser propostas menores, né? Então você tem que deixar o cara em alta, pelo menos até a próxima janela, para ele poder se valorizar ainda mais e render mais dinheiro aos cofres do clube, né? Então, na minha visão, hoje o Arias entraria no lugar do Maurício. Então, o meu meio de campo seria Marlon e Andreas, Alan, Alan, John Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então, Marlon, Andreas,
John Arias e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse seria minha equipe do meio para frente, né? Então o Palmeiras fez uma partida segura hoje, e aí no finalzinho do jogo ainda, por mais uma assistência belíssima do Felipe Anderson, que deixou o Sousa ali na cara do gol, né? Deu um passe de 3 dedos assim, tirando ali a corrida do marcador, né? E o Sousa só deu um totalzinho, tirou do goleiro e meteu pro gol, fechando o caixão ali no finalzinho do jogo. Então foi uma bela estreia pro John Arias, uma estreia vencendo 4-0 com tranquilidade do Capivariano. No final de semana o Palmeiras enfrenta a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda o Arias não vai ser titular nessa partida. Eu acho que o Abel ele ainda vai usar aquilo que ele gosta, né? Ele não gosta de chegar um jogador, embora tenha sido um jogador caro, já chegar colocando o cara em detrimento aos outros que já estavam no elenco, né? Eu acho que o Abel acaba priorizando muito essa gestão de elenco. Então, para não perder e acabar desagradando algum jogador eventualmente, ele vai colocando o Arias gradativamente no time ali. Hoje o Arias entrou, acho que com uns 30, 35 do segundo tempo. Eu acho que o Abel poderia inclusive ter colocado ele um pouco mais cedo, né? Mas eu acho que ele quer dar esse time aí para não desagradar os jogadores que já estão no elenco atualmente, né? Basicamente o Palmeiras foi isso, né? Venceu e venceu sem sustos. No mais, esse foi mais um vídeo aí da análise do jogo aqui no Palestra 360. O canal é novo, né? Eu sei que vocês estão assistindo a gente agora aí. Esse é apenas o 4º vídeo do canal. Eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações do sininho, que eu vou estar sempre postando vídeos aqui no canal, comentando notícias, dando a minha opinião sobre o time, falando do Palmeiras, que é algo que a gente ama muito, né? Que a gente gosta de falar, deixar eu falar do Palmeiras 24 horas por dia. É uma coisa que eu tenho prazer em falar, em discutir, em comentar, enfim. Então deixa seu like se você gostou do vídeo. Se tiver alguma coisa para comentar, alguma melhoria, alguma sugestão, deixa nos comentários aí pra gente tá melhorando, né? Eu ainda tô aprendendo a fazer os vídeos aqui pro YouTube, questão de equipamento, edição, enfim. E a gente vai melhorando com o tempo, com o decorrer dos vídeos. Eu prometo que eu vou fazendo uns vídeos mais qualificados aí, tá bom? No mais é isso. Palmeiras aguarda aí a definição da rodada de amanhã, né? Eu falei no vídeo anterior que eu tenho certeza, se eu tivesse que apostar minhas fichas, que os 4 grandes não passam. E como eu falei no vídeo anterior que eu gravei, eu acho que o time que vai ficar de fora vai ser o Santos. Então passarão de fase para semifinais, na minha opinião, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Novo Horizontino. Essas são as equipes que passarão de fase. Se o Novo Horizontino passar vencendo o Santos direto, aí o confronto da semifinal seria Novo Horizontino e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Se o Novo Horizontino passar nos pênaltis, aí o Palmeiras pega a equipe do São Paulo e o Novo Horizontino enfrenta a equipe do Corinthians, se eu não estou enganado, tá? Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. No decorrer da semana aí, tendo mais novidades da equipe do Palmeiras, notícias importantes. Eu solto o vídeo aqui, comento as informações, dou a minha opinião em cima da informação, sempre com muita credibilidade. Eu não sou esse cara que gosta de postar e comentar notícias sensacionalista para gerar clickbait nem nada do tipo. Eu gosto de comentar coisa séria, dar opinião sensata, sem sensacionalismo barato, tá bom? Se vocês gostarem do conteúdo, dá um joinha aí e tamo junto. Um abraço, falou!